eu queria chamar aqui, anunciar os nossos palestrantes. Vou começar pelo Emiliano Ramalho, do Instituto Mamirauá. E ele vai apresentar a palestra Project Providence, Revolução no Monitoramento da Biodiversidade. O Emiliano, ele é coordenador, é brasileiro, coordenador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ele tem o PhD pela Universidade da Flórida em Ecologia e Conservação da Vida Selvagem. E na última década de sua carreira profissional, ele dedicou à conservação da onça e à compreensão da ecologia deste animal, que é o principal predador da floresta amazônica, com o objetivo de reduzir o número de onças mortas por caçadores e melhorar a vida das pessoas que coexistem com essa espécie. Atualmente, ele é responsável pelo programa mais longo de pesquisa e monitoramento da floresta amazônica e é um dos fundadores da Aliança da Preservação da Onça, uma iniciativa que visa estimular a pesquisa e ações colaborativas de preservação para garantir a sobrevivência da onça no longo prazo. Outros interesses incluem monitoramento da biodiversidade baseado nas comunidades, uso sustentável de recursos naturais e inovações tecnológicas para o monitoramento da vida selvagem. Queria chamar também ao palco o nosso segundo palestrante, que é o Marcos Darré, da Fundação CERT, que vai falar sobre ecossistemas de inovação, compartilhando valor para a conservação. O Marcos Darré também é brasileiro, é graduado em Ciências Biológicas e conta com mais de 25 anos de experiência em estratégias de conservação da natureza, tanto em projetos de campo quanto em articulação de políticas públicas. De 91 a 97, esteve subordinado ao Comitê Internacional para a Recuperação da Cyanopsitta spixi, coordenando em campo também o projeto Ararinha Azul, Curaçá, Bahia. E de 98 a 2009, atuou como diretor da empresa socioambiental Consultores Associados, LTDA, com sede aqui em Floripa. E é professor convidado para as disciplinas de análise de impacto e conservação no mestrado de desenvolvimento sustentável no Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais, a FLACAM, lá em La Plata, na Argentina. E desde 2010, atua na Fundação Centros de Referência em Tecnologia Inovadoras, que é a CERT, onde atua como diretor executivo do Centro de Economia Verde. E o nosso terceiro palestrante, que eu gostaria de convidar agora, é o John Amos, da SkyTruth, que vai falar de impactos de parcerias estratégicas que ampliam a eficiência da conservação. John Amos é norte-americano, especialista no uso de imagens de satélite e dados de sensoriamento remoto para compreender e comunicar questões ambientais locais, regionais e globais. Em 2001, Amos fundou a SkyTruth, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao fortalecimento da conservação ambiental por meio do uso de imagens de satélite, fotografias aéreas e outros tipos de sensoriamento remoto e mapeamento digital. Como presidente, John conduz as operações do dia a dia, desenvolve a gerência de projetos e programas e é responsável pela captação de recursos e sua administração. Antes da fundação da SkyTruth, trabalhou por 10 anos como geólogo na Advanced Resources International and Earth Satellite Corporation, aplicando técnicas de processamento de imagens, análises e mapeamento digital para estudos ambientais, de exploração e de avaliação de recursos para os setores de energia, mineração e entidades governamentais. Sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o Emiliano. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Eu vou apresentar hoje para vocês um pouco do que a gente está construindo com o projeto Providence. Como a Friné falou, eu sou coordenador de pesquisa e monitoramento do Instituto Mamirauá. E eu acho que é importante, para entender um pouco de como surgiu o projeto, falar um pouco sobre o Instituto Mamirauá. Então, eu vou começar fazendo uma introdução breve sobre a instituição. Bom, o Instituto Mamirauá é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e tem como missão fazer pesquisa para a conservação da biodiversidade, para encontrar novos modelos sustentáveis de manejo de recursos naturais e também está muito interessado em fazer tudo isso trazendo benefícios para as comunidades locais. É o único instituto de pesquisa localizado na Amazônia Central, isso eu falo em relação à Amazônia toda, não só a Amazônia brasileira, mas atua em diversos pontos na Amazônia, né? A
gente tem um dos focos principais do Instituto, é criar estratégias que possam ser utilizadas em outros locais também. Então, hoje a gente tem uma área bastante abrangente de atuação. A gente atua em mais de 30 áreas protegidas na Amazônia, em 5 unidades da Federação, e trabalha em unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. Muitas vezes não diretamente, mas em colaborações. O Instituto Mamirauá surge meio que junto com a Reserva Mamirauá, né? A Reserva Mamirauá é um marco importante na conservação no Brasil, porque é uma mudança de paradigma na conservação, onde a gente antes tinha uma ideia de que conservação só poderia ser feita dentro de unidades de conservação sem pessoas, e a reserva, essa categoria de unidade de conservação, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, ela traz um novo conceito, que diz que a gente pode ter pessoas dentro das unidades, as pessoas podem sim usar de maneira sustentável os recursos naturais, e ela tem esse papel adicional, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas trabalham pela conservação, elas usam os recursos naturais da área, mas elas também melhoram suas qualidades de vida por estar usando os recursos naturais de forma sustentável e estar relacionados a essa unidade. A reserva Amanã já é uma replicação desse modelo de unidade, e o Instituto Mamirauá surgiu em grande parte para ajudar a consolidar essas unidades e replicar esses modelos. A Reserva Mamirauá também tem uma peculiaridade bastante grande, e foi um pouco por isso que a gente escolheu iniciar esse projeto na Reserva Mamirauá, e Mamirauá é uma área inteiramente composta de várzea, as florestas alagáveis da Amazônia. E a única do mundo que é inteiramente composta de várzea. São mais de 1 milhão de hectares integralmente de várzea. E as várzeas, para quem não conhece, são florestas bastante interessantes e peculiares, porque elas alagam todos os anos, pelo pulso de inundação da bacia do Rio Amazonas, por uma coluna de água de mais de 10 metros. E ficam assim submersas por 3 a 4 meses do ano. E não são inundadas por qualquer tipo de água, né? É uma água barrenta, rica em nutrientes, que faz com que a produtividade desses ambientes seja muito alta, em especial o pescado. O que permite, por exemplo, que a gente tenha milhares desses animais. Esse aqui é o pirarucu, né? Um dos melhores exemplos de manejo sustentável de base comunitária, que foi concebido em Mamirauá em parceria com as comunidades locais e com conhecimento tradicional, permite que a gente tenha as espécies que conseguem viver nesses ambientes conseguem ser superabundantes, porque a produtividade é muito alta. Mas esses ambientes são difíceis de viver, né? Não é qualquer um ou qualquer animal que consegue viver nesses ambientes, porque eles demandam uma certa adaptação. Aqui está uma comunidade, a Boca do Mamirauá. Esse é o período da seca. E aqui o período da cheia. Então, não é qualquer um que consegue viver isso. Demanda uma adaptação. Esqueci de falar também, quando essas águas elas descem, elas também fertilizam os solos. Então, esses ambientes de várzea são altamente produtivos também para plantar, que não é o padrão do resto da Amazônia. Vocês podem ver que a água aí também nem está no máximo. Deixa eu ver se eu consigo usar o laser. Vocês verem aqui a marca na janela, na parede da casa, vocês veem que a água ainda pode subir ainda mais. E os animais também se adaptam a viver nesses ambientes, né? Aqui, é lógico que eu vou falar um pouco de onça, porque eu tenho trabalhado os últimos 10 anos com onça, é uma das minhas grandes paixões, então vocês vão ver talvez mais foto de onça do que eu deveria colocar. Mas, então, e as onças, já aqui um exemplo, né, do que o nosso estudo, a pesquisa do Instituto Mamirauá tem demonstrado, é que, mesmo sendo um ambiente muito desafiador, as onças ocorrem lá com uma das maiores densidades do planeta. Os animais estão completamente adaptados a viver em cima das árvores, então eles namoram, reproduzem, se alimentam, criam seus filhotes, tudo isso em cima das árvores. Vocês podem ver que eles ficam bem à vontade em cima das árvores. Inclusive, usando tecnologia para se enganchar na árvore, eles estão vendo o colar. E também entrando num ponto que eu vou só tocar aqui, depois eu vou trazer de volta, que é a dificuldade de detecção. Não sei quantos de vocês viram onde está a onça ali. Isso aqui é a altura que ela está. Então, entra num ponto importante, que é a dificuldade de detecção. A gente consegue detectar esses animais por causa do uso de tecnologia.
eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, agora falar um pouco do Providence. O Providence, o nome, né, como o nome já diz, se vocês olharam, eu não sei se alguém olhou a definição de Providence, ele tem uma conotação meio religiosa, embora o projeto não tenha nada de religioso. Tá? E vem da ideia de... A definição em inglês é the foreseeing care of God over nature and its creatures, ou seja, cuidado de Deus. A gente não está construindo nada relacionado com Deus, nem pretende ser Deus, tá? Mas é a ideia de você poder cuidar da natureza e dos seres da natureza. E a gente gostaria de ser parte dessa solução. O projeto Providence, ele é uma parceria internacional entre 5 instituições. O Instituto Mamirauá, entre 5 instituições, o Instituto Mamirauá, a Universidade Politécnica da Catalunha, a CSIRO Austrália e a Universidade Federal do Amazonas e a Fundação Moore, que tem financiado essa primeira parte. E eu acho que o financiamento desse tipo de investimento da Fundação Moore diz muito sobre essa visão da Fundação de investir sempre em inovação, investir na conservação da Amazônia, que é uma visão muito bonita de futuro. Vou apresentar os meus parceiros aqui, porque eles também são parte muito importante da história. E foi o encontro com eles, propiciado por eu estar em Mamirauá e trabalhando com biodiversidade, que viabilizou esse projeto. O Michel André é um dos grandes especialistas hoje em reconhecimento de espécies através de bioacústica. Ele ganhou o Prêmio Rolex, curiosamente, junto com o Márcio, em 2002. Márcio Ares é o idealizador do Instituto Mamirauá e da Reserva. O José Reginaldo Rios, que é um cara que é especializado em robótica, mas também em identificação de espécies por imagem. O Alberto Elfes, da CSIRO, né, que é uma pessoa que trabalhou com robótica a vida inteira, mas dentro do seu departamento tem várias especialidades interessantes em relação a sistemas inteligentes de manejo de energia, por exemplo, e também de transmissão de dados. Eu não sei se vocês sabem, mas a CSIRO é a detentora da patente do Wi-Fi. Então, são muito especializados em transmissão de dados. E aí o Mamirauá, com todo o seu conhecimento da Amazônia, de monitoramento de biodiversidade e todo o conhecimento local. Bom, isso aqui é uma coisa que vai ser um pouco batida. Eu acho que as motivações por quais todos nós estamos aqui, né, e pela qual a gente criou uma estratégia de conservação, como as unidades de conservação, que são hoje a grande estratégia de conservação do Brasil. E o que a gente vê é que, dentro desse raciocínio de como fazer desenvolvimento, o que a gente tem é um cenário que o Soares Filho apresenta aqui como business as usual, né? Se a gente continuar pensando que não dá para fazer desenvolvimento com a floresta em pé, a gente vai ter um cenário como esse, onde grande parte da floresta vai desaparecer e, com ele, grande parte da nossa biodiversidade. Fortuitamente, eu tenho visto aqui, durante o evento, muita discussão, né, de como fazer desenvolvimento econômico, como gerar renda com iniciativas e elos de cadeia com o mercado, com as populações tradicionais, de maneira sustentável. Então, isso tem me deixado bastante feliz. Mas o fato é que, hoje, a forma como a gente consegue monitorar esse tipo de impacto é com imagens de satélite, né? Grande parte do que a gente faz hoje. E essa metodologia, ela permite, de fato, a gente monitorar o que está acontecendo com a floresta e na velocidade que a gente precisa, né? Porque as espécies hoje estão aparecendo até 100 vezes mais rápido do que seria uma taxa natural de extinção. Então, a gente precisa de tecnologia para dizer o que está acontecendo de maneira mais rápida. E esses métodos, eles são adequados para a gente monitorar acima do dossel, mas eles não permitem a gente dizer o que está acontecendo com os animais que estão embaixo da floresta. E a gente sabe que não adianta só a gente ter floresta, a gente precisa dos animais dentro da floresta porque eles são a engrenagem da floresta. Sem os animais, o ecossistema, a floresta não funciona de forma adequada, não exerce todos os serviços ambientais que a gente precisa que ela exerça. Ao mesmo tempo, os métodos que a gente utiliza abaixo do dossel para monitorar, de novo, foto de onça, né? Não tem jeito.
Eu acho que ela exemplifica bem, porque os métodos que a gente usa para monitorar as espécies embaixo do dossel, eles são eficientes para algumas espécies, mas para a maioria eles não são, e eles dão respostas muito morosas, muito lentas, para a velocidade com que as espécies estão desaparecendo. Então, a gente precisa de tecnologia para ter uma resposta mais rápida sobre o que está acontecendo. E não só uma resposta científica, mas também uma resposta que permita que a gente se comunique com a sociedade. Então, a gente precisa gerar informação e a gente precisa traduzir essa informação, precisa se aproximar, por exemplo, de artistas, como eu estava vendo outro dia, os artistas aqui apresentando e falando das suas percepções sobre a natureza. A gente precisa, nós do meio da conservação, da ciência, a gente precisa se aliar a essas pessoas e transformar essa informação numa coisa palpável. A gente precisa aproximar a sociedade dessa causa de conservação. Bom, e aí surge a ideia do Providence. Qual é a ideia do projeto Providence? A gente quer criar uma tecnologia, uma ferramenta, na verdade, que permita que comunidades locais, gestores de unidades de conservação, cientistas, o governo e a sociedade possam monitorar eficientemente a biodiversidade, prever o impacto das ações antrópicas sobre essa biodiversidade e também aumentar a conscientização, a compreensão e a apreciação da sociedade como um todo da biodiversidade. A gente quer aproximar e a gente acha que com esse tipo de tecnologia a gente vai conseguir. O projeto é hoje dividido em 3 fases. A gente está na primeira, terminando a primeira, que foi apoiada pela Fundação Moore, onde a gente criou protótipos dessa tecnologia e está testando, finalizando os primeiros testes desses protótipos na reserva Mamirauá. Então, é mostrar que a tecnologia é possível. A segunda fase do projeto é aprimorar esses módulos. Para isso, a gente está entrando com uma parceria com a CERT, né? O Marco vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, para aprimorar os módulos, reduzir o tamanho deles, reduzir o custo de produção de cada um, para tornar eles viáveis para a nossa missão maior, e criar monitorar essa segunda prova de conceito, né? A primeira é mostrar que ele funciona, a segunda é monitorar a unidade em tempo real. A gente quer que ela seja uma Mamirauá, mas a gente está, se outras pessoas quiserem colocar suas unidades também como proponentes, a gente está aberto ainda a sugestões para colocar em mais de uma, podem ser 2 ao mesmo tempo, não tem problema. E criar uma interface que seja interativa, né? Que de fato possa comunicar com a sociedade. Eu vi aqui durante o evento várias plataformas bem bonitas, e que também são muito interessantes, porque essas plataformas que estão mostrando as ameaças às unidades, a gente está construindo uma plataforma que pode ser completamente integrável a compor uma das camadas importantes dessas outras plataformas. E a fase final, que a gente almeja, um pouco pretensioso, mas acho que a gente tem que sonhar, é colocar mais de 1000 módulos na Amazônia e falar pela primeira vez o que está acontecendo com a Amazônia em tempo real e tornar isso disponível para todo mundo. Desculpa, essa aqui é minha representação de uma armadilha fotográfica, tá? Eu acho que todos já viram, então vocês me ajudem aqui na imaginação. A câmera, o bloquinho azul é uma armadilha fotográfica, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já usaram, muitos de vocês estão usando o protocolo avançado nas unidades de conservação, e eu também não vou falar mal de forma alguma das câmeras fotográficas, das armadilhas fotográficas. Eu adoro as armadilhas fotográficas, trabalho há mais de 15 anos com elas, e trazem resultados muito interessantes, mas a gente sabe também das limitações. Instalação e manutenção são caras e difíceis de fazer, os equipamentos ainda são relativamente caros para a quantidade de equipamentos que a gente precisa colocar para ter respostas significativas, né? Não sei, a gente tem em Mamirauá, a gente roda há cerca de 10 anos um grid com mais de 100 câmeras. Eu não sei quantos de vocês já colocaram esse número de câmeras numa unidade de conservação, mas quem colocou sabe que não é fácil. A coleta de dados, ela também é difícil, a gente tem que voltar nas câmeras, pegar a informação, coletar os cartões, colocar no computador. O armazenamento de dados é complicado, muitas vezes as informações se perdem. A organização dos dados também é complicada, a gente ainda não tem um banco de dados consolidado que possa ser integrado facilmente. Depois passa pelo processo de identificar as imagens, que também necessita pessoas especializadas para fazer bem feito. E aí a gente tem que identificar centenas de milhares de fotos, né? Essas novas câmeras tiram uma enormidade de fotos por evento. A análise de dados está se tornando cada vez mais complexa e difícil de fazer, né?
e normalmente demanda a gente ter um aluno de doutorado, um aluno de mestrado, ou ir fazer um curso fora para poder aprender. A comunicação dos resultados, como eu falei antes, ainda é complicada para a gente não sabe fazer, muitas vezes nem está disposto a fazer. Ou seja, muito tempo e recurso para fazer. Isso vai na contramão do que a gente tem hoje, né? Poucos servidores, está se matando para conservar áreas muito grandes, né? Então, o que a gente quer atuar é nesse ponto, né? Ajudar a ser parte dessa solução, especialmente no que diz respeito a monitoramento de fauna e comunicação dos dados. Então, isso aqui é onde a gente quer chegar. Isso aqui é o que a gente tem, né? A gente quer chegar nisso aqui. Isso aqui é a proposta do Provenance. Ou seja, a gente tira foto com uma armadilha fotográfica, na verdade a gente faz vídeo, e a gente identifica as espécies de forma automática, tanto por imagem quanto por som. Quando a gente fala som, tanto no som que a gente escuta, mas também no ultrassom, então a gente está identificando, por exemplo, espécies de morcego e botos, a gente identifica dentro e fora da água também. Então hoje a gente já está identificando, por exemplo, botos dentro da água. E esse equipamento ele funciona por energia solar, então a manutenção é menor, o número de vezes que você tem que ir lá. Os dados são enviados remotamente, ou por Wi-Fi, ou GSM, ou via satélite. Os dados já são classificados no equipamento, então você não precisa classificar eles. Eles já são tabelados, eles já entram no servidor já tabelados, então você não precisa organizar o banco de dados. Eles são armazenados no banco de dados central, que pode ser integrado e que está seguro. E as análises também são feitas de forma automatizada. Então, por exemplo, índices de diversidade, ou de ocupação, ou de distribuição das espécies, eles são calculados conforme eles chegam. Você não vai precisar analisar os dados. Embora os dados serão disponibilizados para quem quiser fazer outro tipo de análise. E, além disso, os dados passados podem ser analisados. Então, hoje a gente tem 40 espécies que a gente está identificando já nessa primeira fase. Mas, por exemplo, se o Marco chegar para mim e falar que tem interesse numa espécie de passarinho, por exemplo, eu vou poder pegar os dados que eu tenho armazenados e analisar para trás. Se eu tenho 10 anos de dado coletado e eu quero analisar como estava aquela espécie 10 anos atrás e o que aconteceu com ela dos últimos 10 anos, eu vou poder fazer essa análise. Os modelos vão sendo aprimorados com o tempo, ou seja, conforme os bancos de dados, de imagem e de som aumentam, os modelos são melhorados. Novas espécies podem ser introduzidas a qualquer momento, basta a gente treinar os modelos, ou seja, se tiver interesse, a gente descobrir que uma espécie é super importante de monitorar, a gente pode incluir, porque o sistema é de 2 vias, a gente pode fazer upload para o sistema. E é importante mencionar que, embora a motivação dele tenha sido monitorar a biodiversidade na Amazônia, a gente pode usar ele em UCs no mar e em outros biomas também. É importante dizer que o monitoramento acústico surgiu no mar. Então, já está sendo utilizado no mar há mais de 20 anos pelo Michel. Aqui só um sample, né, de Tá. Então, voltando aqui. Vocês estão vendo aí o jaó e o juriti em preto, o juriti em amarelo, o jaó. E aí, o que vocês estão vendo aí, só para vocês escutarem. Então, o que vocês estão vendo ali em cima é a representação visual do som, tá? É um gráfico do som. Família, macaco cheiro. Bugio, vocês conhecem? Marido. Os botos.
Tá, e aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a classificação de imagens dentro do equipamento. Tá? É um ambiente de laboratório, isso não está acontecendo em tempo real, evidentemente, agora para vocês, mas isso é o que acontece dentro do equipamento. Esse é o software que está rodando dentro do equipamento. Então, quando a gente detecta que tem alguma coisa na imagem, ele me diz qual é a espécie e me diz o nível de confiança que ele tem que aquela classificação está correta. Então, a gente pode determinar um threshold de classificação que abaixo disso a gente não quer, por exemplo. E aí, o que sai é aquela linha embaixo, que infelizmente está ruim a imagem, não dá para ver, mas sai a espécie que ele acha que é, o grau de confiabilidade, e aí o que vai sair no banco de dados é isso, mais a hora e a localização. Então, hoje a gente tem 13, 14 espécies identificadas por imagem, e no total cerca de 40 espécies juntando áudio e visual, hoje. Tá? Isso aqui é um pouco do que a gente vislumbra como, ainda não é o que a gente almeja para a comunicação com todos, com a sociedade, mas já dá um gostinho de onde a gente quer chegar com isso. Né? Então, vocês estão vendo os pontos aí, seriam módulos. Vocês estão vendo os alertas, ou seja, são as últimas detecções daquele módulo. Quando você clica no módulo, você vai poder ver o que está sendo detectado ali, escutar e ver a representação visual do que é, assim como as últimas detecções. Você vai poder também escolher uma espécie, escolher uma área, um período de tempo, e aí você vai poder ver. Isso aqui não é o que a gente tem hoje, tá, gente? A gente só tem 10 módulos em Mamirauá, mas só uma representação. E aí você vai ver, por exemplo, se você quer ver aonde teve onça ao longo desse último ano, você vai poder escolher o período e você vai ver aonde que a onça passou, baixar aquela informação, fazer análise e tudo mais. E aí, isso aqui já é parte hoje do site, embora o site hoje, a gente construiu ele como uma landing page nesse momento, porque a parte de análise é da segunda fase. Mas a gente já consegue fazer algumas análises básicas para essas espécies. Isso aí seria as detecções daquela espécie naquele dia ou naquele horário, né? Aqui estão os módulos, você vai poder clicar no módulo, inclusive fazer análises mais integrada entre espécies. Aqui o que eu vou mostrar é só uma ferramentazinha rápida para você botar em gráfico as detecções de uma espécie e também a comparação das detecções de uma espécie com outras espécies, por exemplo. E você vai ver que a gente já tem algumas possibilidades de visualização da informação. Isso aqui seria para Saimiri, por exemplo. Você pode escolher o tipo de gráfico que você quer. E aí você pode inserir outras espécies também no mesmo gráfico para você comparar uma com a outra e saber quando que uma está, quando que a outra não está. Pode colocar quantas espécies você quiser. Aqui a gente está colocando 3. Acho que é a Amazônia Festiva, Saimiri e Alauata. Enfim. Vou passar que eu acho que eu estourei o tempo, mas acho que dá para ter ideia. E o que a gente almeja aqui, isso aqui é só uma representação também, digamos que cada quadradinho grid desse teria um módulo, e o que a gente quer fazer, isso aqui é só uma das possibilidades, seria a gente ter um mapa de calor com diversidade, cada um deles sendo um módulo, por exemplo, e aí conforme a diversidade muda, isso em tempo quase real, né, acontecendo conforme a gente detecta, que você possa detectar isso de forma padronizada e imparcial. Esses são os módulos que a gente tem hoje. Do lado de lá é o módulo acústico. Ele foi feito grande desse jeito para a gente poder mexer nele mais fácil, mas ele já pode ser metade desse tamanho. Esse aqui é o módulo visual. Isso aqui é o primeiro registro do projeto. Já com essa tecnologia, um macaco prego com filhote, forrageando. Vocês vão ver que tem outros macacos que mexem na câmera, então a interação já está ocorrendo entre a natureza e a gente, e a tecnologia. Isso aqui é um outro macaco mexendo na câmera.
Bom, e aí eu vou fechar, na verdade, vou colocar mais um videozinho. Lógico que vai ser de onça, né? Mas. Peraí. Bom, eu falo depois. Tá? Eu vou terminar, evidentemente, com a onça e com o som lá de Mamirauá. E queria. Bom, não adianta a gente criar esse. Não é com a tecnologia, tá, gente? Não, vocês não vão colocar isso dessa imagem. Mas com um convite para vocês, porque não adianta nada a gente criar esse tipo de tecnologia se o ICMBio, por exemplo, não utilizar a tecnologia. Então, espero que a tecnologia, vocês tenham achado que a tecnologia pode ser útil para vocês também e que a gente possa implementar isso em unidade de conservação. Vou sentar ali, mas vou deixar vocês com um minutinho, tá bom?